profeta Isaías, no capítulo 28. Glória a Deus. Isaías, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 18. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Farei do juízo a linha de medir, da justiça o fio de prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisado. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. O livro do profeta Isaías, irmãos, ele é considerado a Bíblia, uma mini Bíblia, porque tem 66 livros, capítulos, como a Bíblia também tem 66 livros. E o profeta Isaías é o profeta que mais falou do Messias. Por isso, é chamado de profeta messiânico. Então, essa semana eu estive orando ao Senhor, que Ele colocasse uma palavra no meu coração para esta noite. E eu li esse texto por várias vezes, reli, para que o Senhor me desse uma palavra para esta ocasião, de ceia. E o culto de ceia, irmãos, como eu já mencionei aqui nessa noite, ele é um culto especial, aonde nós nos reunimos aqui para relembrar a morte de Jesus. Não só a morte, mas a ressurreição, a sua ascensão, E também, todas as vezes que nós nos reunimos, nós temos a certeza plena de que Ele vai voltar, para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, na palavra do Senhor, ele é uma profecia. Logo, podemos dizer pelo fato de que o profeta aqui, ele está profetizando, na maioria das vezes aqui, sobre o Messias, depois sobre o milênio, e enfim, algumas profecias do livro de Isaías já se cumpriram, outras não. Esse texto em especial, o que é que o profeta Isaías está revelando, vaticinando? Ele está falando sobre o sinédrio. Os irmãos sabem o que é o sinédrio? O sinédrio é a maior, pelo menos nos dias de Jesus, era a maior autoridade religiosa da época. E Jesus, ele vai falar algo sobre esse texto aqui do livro do profeta Isaías, no capítulo 4 do evangelho que escreveu João. Depois nós vamos ler. Os irmãos observaram o teor dessa palavra? O que é que esses religiosos estão falando? O sinédrio,
a maior autoridade religiosa de Israel, está dizendo assim, ó: fizemos aliança com a morte. Isso não é um contrassenso? Alguém que é um religioso, alguém que ditava as normas da religião dos dias do Antigo Testamento e dos dias de Jesus. Eles estão dizendo assim: nós fizemos uma aliança com a morte. Fizemos um acordo com quem? Com o inferno. Isso até parece soar assim nos nossos ouvidos, né? Como algo, uma utopia, parece até impossível. Mas foi exatamente o que eles fizeram. Só que Deus, irmãos, na sua presciência, Ele sabe tudo. Nada que nós fazemos aqui nessa terra fica oculto aos olhos de Deus. E quando o Sinédrio, que se diziam ser os homens de Deus, fizeram essa aliança, Deus já estava observando há muito tempo e já sabia o que estava no coração de cada um deles. Como Ele sabe nessa noite aqui o nosso coração como está. Agora, por que eles fizeram essa aliança? A aliança que eles fizeram com o inferno e com a morte era justamente para poder matar o Senhor Jesus. Porque eles não acreditavam que Ele era o Messias, eles não queriam, eles tinham ciúmes de Jesus pelo fato de que as multidões se aproximavam dele. Eles tinham ciúmes de Jesus porque a palavra que Jesus ensinava e pregava era muito diferente do que eles ensinavam e pregavam. Embora que eles até ensinavam muita coisa boa também. E Jesus disse isso no capítulo 23 de Mateus. Ele disse assim: os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Fazei tudo quanto eles vos ensinar, mas não vos imiteis em suas obras. Porque eles não praticavam nada daquilo que eles pregavam para o povo, que eles ensinavam, né? Parece até que eles estavam vivendo nos dias de hoje. Quantos que estão por aí que ensinam o povo, coloca fardo pesado no povo, mas não vive nada do que ensina? Não é? Vamos observar esse texto aqui nessa noite com bastante cuidado, porque é uma reflexão para esta ocasião de hoje. Ele disse assim, ó: pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Irmãos, isso aqui é muito grave. Uma autoridade religiosa, alguém que passa uma roupagem de que ele representa Deus, de que ele é homem de Deus, mas o que é que ele coloca como refúgio? Onde ele está se escondendo? Refúgio é onde se esconde, se guarda. Aonde, irmãos? Debaixo da falsidade nos escondemos. Colocamos a mentira. Nós estamos escondidos na mentira. Líderes religiosos, mentirosos e falsos. É isso que a palavra está ensinando aqui. Agora, o versículo 16, aí Deus vai falar agora. Quando Deus fala, o homem tem que se calar, viu, irmãos? O homem fala muito quando Deus fica em silêncio. Mas a hora que Deus bradar a sua voz, eu quero ver se tem alguma voz aqui na terra que suplante a voz de Deus. E a Bíblia diz que Deus então se indignou. E ele disse assim, ó: eu assentei em Sião uma pedra. Você vai trocar essa palavra assentei aí por pus, ou então coloquei uma pedra provada, preciosa, pedra de esquina, que está firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Sabe por que o texto está dizendo aquele que crer não se apresse? Porque essa pedra não vai sair daqui. Ela está firme. Sabe quem é essa pedra? Jesus Cristo. A pedra rejeitada pelos construtores. Sabe por que Jesus é chamado de pedra rejeitada pelos construtores? Se você ler depois em casa Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, ele já, no Novo Testamento já está corrigido. Esse negócio de assentei aqui, pode tirar. Lá em Atos capítulo 4, versículo 11, já está corrigido. Coloquei, pus uma pedra. Sabe por que ninguém pode assentar essa pedra? Porque ela já está firme, fixada. Ela só foi colocada por Deus. Tem uma grande diferença de colocar e assentar. Agora,
essa pedra ela já foi provada, e muito provada, é o próprio Jesus. Os construtores, diz a história, que quando estava se construindo o templo de Salomão, eles acharam uma pedra, pequena assim, uma pedra rústica, né, bem rústica, e eles disseram, essa pedra aqui não serve para nada, e jogou para lá. Vamos deixar essa pedra para cá, porque ela é rústica, ela é uma pedra feia, ela não vai ficar em destaque, ela não vai servir, porque o templo é muito suntuoso. Mas a história diz que eles foram terminando, respaldando o templo, e quando chegou no ângulo do templo, que é a esquina do templo, você já percebeu aquelas casas de esquina muito bonitas, que ali na esquina eles fazem o acabamento mais bonito para chamar a atenção? É justamente o que aconteceu, quando eles foram colocar, porque o templo, ele não era fixado igual os tijolos que nós colocamos cimento, os construtores põem argamassa para fixar, era pedra sobre pedra, pedra encaixada em pedra. Então quando chegou o momento de fazer o ângulo do templo, eles foram procurar pedra para poder colocar lá. Imagine um quebra-cabeça sendo montado, mais ou menos, essa não serve, aí cortava outra, também não dá, vamos cortar aquela ali, não dá, e essa daqui, sob medida, também não deu, e foram cortando pedras e não tinha como terminar. Aí eles se lembraram da pedra que eles tinham jogado fora. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe nenhum tipo de construção na vida do ser humano sem a presença de Jesus. Se alguém tentar construir qualquer coisa na sua vida espiritual sem Jesus, ele vai ficar frustrado, não vai haver acabamento, não vai dar certo, as coisas não vão fluir bem, porque sem a presença de Jesus, nós não podemos fazer nada. Alguém disse assim, tem uma pedra. Qual? A que nós jogamos fora. Pega ela lá. Não, mas aquela é muito feia. Não, mas busca ela lá. Quando eles pegaram aquela pedra e colocaram, ela tinha sido feita para aquele lugar. Glória a Deus. A pedra rejeitada pelos construtores, a pedra rejeitada pelos falsos crentes, a pedra rejeitada pelos falsos obreiros, pelos falsos pastores, aqueles que se envolvem na política e dizem que são homens de Deus. Viu? Essa pedra eles não querem, eles querem algo que chama atenção, bonito. Mas aquela pedra foi feita para o ângulo do templo. E ali, agora, vocês perceberam que essa pedra, ela não vai sair dali? Essa pedra está fixada na igreja. Não é nessas paredes aqui não, estou falando agora de nós somos o templo de Deus, a habitação de Deus no Novo Testamento somos nós, essa pedra está aqui, é por isso que ninguém pode ser exclusivista, dizer assim, só aqui nessa igreja aqui que tem salvação, só aqui em tal lugar, não, porque ninguém pode pegar essa pedra com as suas mãos e colocar ali onde quer, a pedra já está fixada, a pedra não vai sair do lugar, ninguém consegue mover essa pedra, e Ele é o dono da igreja, o Senhor da igreja chama-se Jesus Cristo. Onde o senhor quer chegar, pastor Mauro? Essa pedra foi colocada na igreja como prumo, como alinhamento. Você já viu aquela linha que o pedreiro usa para alinhar? Já viu? Seu pai tem lá, Ana, para não sair torto. Jesus é o prumo, Jesus é essa linha, é Ele que vai colocando no lugar o que é preciso, é Ele que vai alinhando, Ele que vai deixando tudo no nível certo, porque nós não temos essa capacidade. O homem não consegue moldar certas coisas que só a pedra rejeitada pelos construtores que consegue. Agora, como as autoridades religiosas fizeram pacto com o inferno, não dá nem para acreditar. A hora que eu li isso aqui, eu pensei, o profeta errou. Eles fizeram um pacto com o inferno para poder matar Jesus. Até porque os irmãos que conhecem um pouco a Bíblia sabem que o julgamento de Jesus foi uma falácia, uma mentira. Eles forjaram, eles contrataram testemunhas falsas para acusar Jesus. Jesus era inocente. Quem deveria morrer era um homem chamado Barrabás. Só que eles fizeram algo muito ardiloso, um projeto ardiloso, sagaz, julgaram Jesus à revelia, sem direito de defesa, né? E condenaram Jesus como eles quiseram, porque eles tinham pacto com o inferno, com a mentira, eles tinham pacto com o engano. E eles ainda disseram assim, tem mais uma coisa,
Pilatos também, que quis dar uma de bonzinho, mas não era nada bonzinho, lavou as mãos, isso tem uma simbologia muito grande. Ele disse assim: vocês vão escolher, querem Jesus ou Barrabás? Queremos Barrabás. Aí eles disseram assim ainda: nós queremos que o sangue inocente dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Os irmãos já sabem o que aconteceu com a nação de Israel, né? Só Hitler matou 6 milhões de judeus. É o sangue inocente de Jesus caindo sobre eles, não é? Irmãos, eles fizeram um esquema tão bem feito, porque eles queriam condenar Jesus de todo jeito. Mas aí Deus, Ele vai falar aqui, com muita propriedade. Abra sua Bíblia lá no capítulo 4, do Evangelho que escreveu João. Observe comigo esse texto. João capítulo 4. Bem conhecido, né? Esse texto. Jesus, olha o que ele disse, versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, observe isso daqui. Isso daqui é uma mentira. Jesus não batizava ninguém. Quem batizava eram os discípulos dele. Mas eles estavam plantando uma ideia de que Jesus batizava. Olha o versículo 22 do capítulo 3. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Isso aqui é mentira, Jesus não batizava ninguém. Isso aqui foram os fariseus que plantaram. Tanto que no versículo 2, olha o versículo 2 do capítulo 4. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Perceberam como eles foram plantando falsidade, notícia falsa, hipocrisia, para poder destruir o ministério de Jesus? Você não conhece alguém assim não, irmão? Hã? Pois bem, olha aqui, acompanhe comigo. O Senhor entendeu. Sabe o que a Bíblia está nos revelando aqui nessa noite? Que ninguém faz nada sem Jesus entender o que está acontecendo. Jesus entende tudo. Ele entendeu o que os fariseus estavam fazendo. Ele entendeu o que estava no coração deles. Ele entendeu a falsidade, a hipocrisia, o que eles tinham lá no âmago da alma para fazer. Jesus sabe tudo. Se alguém está brincando de evangelho, Jesus também sabe. Ele sabe. Quando nós formos resolver alguma coisa, irmão, peça para Deus nos dar entendimento, viu? Quando você for resolver um problema na tua casa, qualquer âmbito da tua vida, não resolva sem pedir o entendimento de Deus. Jesus vai revelar aquilo que é necessário, aquilo que é mister, né? Vou usar uma palavra bem bíblica aqui, para você fazer. Deus nos dá entendimento, porque o próprio Jesus, ele é a essência do entendimento. Glória a Deus. Acompanhe comigo o versículo 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Aí ele deixou a Galileia e foi outra vez, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Agora olha o versículo 4. E era necessário passar por Samaria. Isso daqui me chamou muita atenção, porque Jesus primeiro ele entendeu tudo. Ele já sabia que eles estavam tramando, né? No momento certo, ele já sabia que no momento certo eles iriam prendê-lo, iriam fustigá-lo, né? Ele também já sabia que eles iriam martirizá-lo. Tudo aquilo que eles iam fazer, que estava no coração deles, todo esse pacto diabólico que eles tinham para matar Jesus, Jesus sabia detalhadamente, minuciosamente, detalhe por detalhe. Em João capítulo 13, versículo 30, a Bíblia diz assim: e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo e era noite. Jesus já sabia da traição. Jesus sabia que ele teria que passar pela noite mais escura da história, para que a sua igreja pudesse ter luz hoje. Agora, olha aqui, irmãos, é necessário. Existia, já falei para vocês aqui, caminhos alternativos para ir a Samaria. Mas era necessário passar
por Samaria. Era necessário que Jesus fosse morrer na cruz. Era necessário Jesus ser martirizado. Era necessário que Jesus salvasse aquele ladrão, aquele malfeitor que estava do lado dele, nos últimos momentos de Jesus. Era necessário. Existem coisas na nossa vida que vão ser necessário. Não dá para protelar, não dá para você fazer, empurrando com a barriga, igual diz aí. Tem coisa que você vai poder evitar, tem coisas que não. Viu? Vai ser necessário. Pensa aí nessa noite, irmão. O que é necessário você fazer? É necessário passar por Samaria. Tem coisa, pastor Mauro, que eu estou evitando, viu? Agora tem um detalhe. Pode ter certeza de uma coisa. Qualquer hora dessa nós vamos ter que resolver aquilo que ficou lá atrás. Porque é necessário. Não tem como protelar mais. É necessário. É necessário fazer defesa do Evangelho. Sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas pastor Mauro, eu estou evitando, porque isso aí vai entrar em choque com outras pessoas. Eu vou ter que falar para minha família, eu vou ter que falar para minha mãe, para o meu pai, eu vou ter que dizer a realidade para ele. É necessário, irmão. Glória a Deus. É necessário falar a verdade. Os fariseus, nem pensar. Os falsos obreiros que tem por aí, nem pensar, eles não querem a verdade. Porque a verdade apavora eles. Eu trabalhei com um pastor muito experiente, ele dizia assim para nós, os obreiros: ó, fica tranquilo, a verdade fica de pé sozinha. A mentira você amarra, ela cai. A verdade, fica tranquilo, ela não cai. É necessário congregar, estar na igreja. Não era necessário que alguns estivessem aqui nessa noite? Por que não vieram? Porque estão protelando, estão trocando o culto por outras coisas, estão fazendo outras coisas que nesse momento não é hora de fazer. Era necessário estar aqui. É necessário amar o nosso próximo, irmão. Foi por isso que Jesus foi lá e conversar com a mulher samaritana. É necessário nós termos um devocional com o Senhor, todo dia. Todo dia, quando levantamos, pelo menos agradecê-lo pelo dia, ler a palavra, orar. É necessário estudo das Escrituras, como nós estamos fazendo aqui. É necessário cultuar a Deus. É necessário renúncia de muita coisa. É necessário buscar os dons espirituais. É necessário pregar o Evangelho às pessoas que estão aí fora. É necessário orar pelos enfermos. É necessário pregar a palavra em tempo e fora de tempo. É necessário trazer a notícia alvissareira, a notícia do Evangelho para aqueles que estão em tormento, em tristeza. É necessário passar por dias maus para nós sermos aprimorados. É necessário que esses homens que dizem ser homens de Deus estão por aí, se levantem, para que se manifeste aqueles que são sinceros. Glória a Deus. É necessário, irmãos. Mas por que isso? Hoje eu conversei com um pastor, e ele disse para mim assim, que ele foi num culto, cooperar, um pastor bem experiente, e chegou lá, tinha um pregador que estava imitando outro pregador, e ele já não estava aguentando, deu vontade de ir embora. Aí o Espírito Santo falou com ele, falou para ele pensou assim: meu Deus, por que o Senhor deixa isso acontecer na tua igreja? E o Espírito Santo falou para ele: porque é necessário. Agora eu vou te mostrar, e deu uma visão para ele, irmão, uma coisa. A igreja ficou toda sombria assim, ó, ficou escura, quando aquele homem, no rumo daquele homem, que estava falando, mas onde tinha os crentes, a luz de Deus estava. Ele estava trazendo uma mensagem, que ele ouviu os outros pregar, não era a mensagem que Deus deu para ele. E Deus mostrou, é porque é necessário. É necessário para nós aprendermos lições. O que tem a ver essa palavra, pastor Mauro? Porque eu estou mostrando para vocês que Jesus já entendeu tudo. O que o Sinédrio estava fazendo. Como eles estavam preparando para matar Jesus. Eles fizeram uma trama, irmãos, excepcional. Por isso que deu filme, até filme de Hollywood aí. Porque é uma trama excepcional. Mas eles pensavam que eles iam eliminar Jesus para sempre. Eles não entenderam que Jesus não podia ser morto. É o dono da vida.
Não tinha como mantê-lo na sepultura. Não tinha como eliminá-lo, tirá-lo de circulação para sempre. Porque Jesus é Deus, é o Senhor. E o plano da salvação, ele é a pedra rejeitada pelos construtores, mas que somente através dele é que as pessoas serão endireitadas, serão colocadas no nível certo. Nesta noite, ele está falando conosco. Nós precisamos, é necessário perseverança, é necessário gratidão, é necessário louvor ao nome dele, é necessário estar na sua presença nessa noite. Irmão, pensa aí um pouquinho. O que tem mais necessário na tua vida agora, no momento? Pensa aí. Se você for em algumas igrejas, eles vão falar para você que é para você comprar um carro novo. Outros vão falar que você tem que dar dinheiro. Se você for em algumas aí, eles vão dizer assim: é hoje. O homem de branco está aqui. Hoje é o dia da tua vitória. Você vai sair daqui, você vai buscar a tua bênção. Mas eles não falam que é necessário esperar a volta de Jesus. Não é? É hoje. Ó, campanha para você receber isso. Campanha para você receber aquilo. Mas é necessário arrependimento? Eles dizem isso? É necessário mudança de vida? É necessário ter caráter ilibado? É necessário ser fiel ao Senhor? Olha o que a palavra está falando conosco aqui. É necessário crer nele, viu, irmãos? Ter fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Glória a Deus. É necessário ouvir a voz dele. Você consegue ouvir ele falando com você nessa noite? Glória a Deus. É necessário, irmãos, nós buscarmos a ele pela madrugada, orar um pouco mais, consagrar um pouco mais. É necessário. É difícil você estar em jejum, né? É difícil você buscar abdicar das coisas aí de fora, mas é necessário. É necessário colocar a nossa vida em ordem. Muita coisa, é necessário ter humildade, é necessário nós não estribarmos do nosso conhecimento, não é? Glória a Deus. Jesus sabia de tudo. Volte lá para Isaías 28. Glória a Deus. Pode ir glorificando o nome dele, ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Versículo 17. Farei do juízo a linha de medir. Olha a linha aí. Da justiça, o fio de prumo. Quer dizer, irmãos, olha o que é a justiça de Deus. A retidão, né? O alinhamento, andar certo, não é? Alguns dizem assim: ó, fulano não tem jeito para ele, esse daí não muda mesmo. Tem até um jargão aí fora: pau que nasce torto, morre torto. Isso é mentira, irmãos. Jesus não é o carpinteiro por excelência? É ele que transforma. Por isso que ele é carpinteiro. Glória a Deus. Eles dizem assim: ah, aquele lá não vai ter mais jeito. Mas quando eles começam a ver a mudança que Deus faz na vida da pessoa, eles ficam perplexos. Porque só Jesus para fazer, irmãos. Eu já conheci cada pessoa, irmãos, que você olhava assim: ah, isso aí não vai virar nada não, esquece. Mas Jesus veio moldando, veio fazendo. Todos que estamos aqui nessa noite é porque somos bonzinhos, não. É porque a pedra rejeitada pelos construtores chegou na nossa vida, nos alinhou, colocou no prumo, está nos aprimorando, estamos sendo transformados. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Glória a Deus. Versículo 17. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Ó, Deus está falando o seguinte aqui: não adianta as pessoas fazerem pacto de mentira, se esconder na falsidade, porque Deus tem os instrumentos certos para poder varrer esse negócio. Uma hora a coisa vem à tona, não fica. E ó, quem usa de engano não permanece na congregação do justo. O Salmo 1 diz isso. Não adianta usar de engano. Eu já falei isso aqui várias vezes. Se eu estou enganando vocês aqui, irmãos, pode esperar que a minha queda é certa, viu? Se eu sou um charlatão, pode esperar, uma hora vai dar problema.
O senhor não tem falha? Tem um monte, mas eu não posso enganar vocês. Eu tenho que falar o que está aqui, ó. Glória a Deus. Versículo 18. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Sabe o que é o dilúvio do açoite? Todo o sofrimento que Jesus passou. Inclusive ele foi açoitado também. É um dilúvio de açoite. Eu já expliquei para os irmãos como que eles açoitaram Jesus. Sabe como que os romanos açoitavam? Uma quarentena de açoite. Quanto é uma quarentena? 40. Mas era um dilúvio. Sabe como que eles faziam? Reflete um pouco aí, nessa noite. Eles batiam e ia contando. Aí quando chegava no 39, que as costas de quem estava levando os açoites já estava toda dilacerada, tinha dois elementos na ponta do chicote: osso de carneiro, para poder abrir a pele, e chumbo, para poder dilacerar a carne. Aí quando eles chegavam no 39, eles iam revezando, viu? Era dois homens muito fortes que batiam. Quando cansava o braço, eles revezavam. Aí eles chegavam assim, eles falavam 39. Aí eles falavam, perdi a conta. 39. Perdi a conta de novo, 39. Perdi de novo, até o braço cansar e não conseguir bater mais. Por isso que é o dilúvio de açoites. Eles achavam que estava destruindo Jesus, mas Jesus não pode ser destruído. Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador, Ele é a esperança, Ele é aquele que pode mudar a nossa vida, Ele é aquele que pode trazer a tua família, transformar a tua família, Ele pode mudar aquilo que você não pode e eu não posso. Você sabe o que está escrito no Salmo 16, verso 10? Quem pode ler esse versículo, por favor? Salmo 16, verso 10. Olha o que Jesus vai falar para o Pai. Porque a coisa estava feia, viu, irmão? O pacto com o inferno era muito forte. Quem vai ler? Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha aí o que Jesus está falando. Aí é uma profecia acerca de Jesus. Não deixará a minha alma no inferno. Porque no momento, os irmãos perceberam que o Danilo leu o Salmo 22? O Salmo 22 é tudo aquilo que os evangelistas não trouxeram, eles omitiram, porque não era para eles falarem, mas o salmista revela. No momento que Jesus estava na cruz, demônios cercaram a cruz para tentar pegar a alma dele. Fortes touros de Bazã, livra a minha alma da predileta, do cão. Ele estava falando de demônios, porque foi feito um pacto pelos religiosos da época. Isso aqui está parecendo feitiçaria gospel. Você já viu o que acontece na televisão? Isso aí é macumba gospel. Tem uma tal de teologia da visão que está aí agora, né? Que isso daí é feitiçaria gospel. Homens que deveriam ser homens de Deus fazendo macumba gospel. Olha o que esses homens fizeram aqui. Aí Jesus, não deixa a minha alma no inferno. Não deixa que o teu santo veja a corrupção. Sabe o que significa isso? Quando você deposita o cadáver de uma pessoa na terra, aquele corpo se corrompe, né? Ele é absorvido pela terra. De Jesus não aconteceu isso. Porque para que Jesus fosse absorvido pela terra, ele precisava ter pecado. E ele não tinha. O salário do pecado é a morte, mas Jesus não tinha pecado. Não tinha como a morte dar salário. Então a terra não teve. Enquanto a terra não vomitou Jesus, ela não ficou sossegada. Porque o Senhor é o Criador da própria terra. Não tinha como a terra absorvê-lo. O homem perfeito, o homem puro, que nunca pecou. Ele é o Senhor desta igreja, é o Senhor da tua vida. Então creia nele nessa noite, adore o seu nome. Você está na presença dele. Aqui existe abundância de alegria. Glória a Deus. Deus falou aqui, ó, todo esse pacto que vocês fizeram eu vou desmanchar, vou desfazer tudo. E olha, irmãos, vai chegar um dia, estou caminhando para o fim já, viu? Vai chegar um dia que Deus vai trazer a juízo todos esses homens aí, estou falando de homem aqui, pode ser mulher também, genérico, que estão brincando aí com a igreja, né? Brincando aí de ser crente, de ser líder, de ser pastor, né? Mas não quer nem saber das ovelhas. O que eles querem, na verdade, é só que o bolso deles esteja cheio. Pastor Mauro, essa mensagem está muito pesada para hoje, né?
Mas é para ser assim mesmo, né? Tem que ser, irmãos. É necessário que essa mensagem seja pregada hoje. Glória a Deus. Porque quando nós comermos essa comida aqui de hoje, nós vamos fazer como Elias. Caminhar 40 dias até o monte de Deus. Quando chegar lá no monte, Deus vai falar conosco de novo. Elias comeu, bebeu e caminhou 40 dias e 40 noites e se refugiou na caverna. Aí Deus falou com ele de novo lá. Glória a Deus. E olha, pior de tudo que Elias pensou que era só ele que era crente. Senhor, só eu. Mataram os profetas. Agora é só eu. Aí Deus falou, Elias, sai daí, você está enganado. Tem ainda 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Glória a Deus. Ainda tem pessoas fiéis, irmãos, que estão fazendo a obra de Deus, que estão crendo que Jesus vai voltar, que estão crendo que essa palavra aqui é verdadeira. Glória a Deus. O Senhor ainda tem pessoas do seu remanescente fiel. Glória a Deus. Vá para o versículo 3, eu já vou terminar, de João capítulo 4. Ó, deixou a Galileia e foi outra vez, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Sabe por que Jesus deixou a Judeia? Por causa do veneno, do fermento que os fariseus fizeram querendo jogar ele contra João Batista. Ele saiu, foi embora. Tem momentos, irmãos, que nós temos que sair. Olha que Jesus sabe o momento de sair de cena. E nós temos que aprender com ele, viu? Tem momentos que é o momento de deixar sair de cena, deixar Deus trabalhar. Isso aqui é profético, viu? Tem momento que é hora de sair de cena, viu? Não saiu ainda? Vocês estão por aí, irmãos? Tem hora que é hora de sair de cena e deixar Deus agir. Aí a hora de voltar, Deus vai te dar o sinal, viu? Glória a Deus. Se for preciso sair de cena, saia de cena em nome de Jesus. Jesus fez isso porque a coisa estava entrando em colapso. Os fariseus queriam jogar ele contra João Batista e vice-versa. Depois você lê o capítulo 4 de Mateus, você vai entender o que eu estou falando. Ó, vamos ler, né? Mateus capítulo 4. Nós já vamos passar para o ato da ceia. Versículo 12. João capítulo 4, versículo 12. Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Agora era hora de voltar. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. João agora estava preso. Não tinha como entrar em choque com João mais. João Batista. 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios ou das nações. O povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte raiou a luz. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora é hora de voltar. Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite, ó, vai ter momento, vocês vão ter que sair de cena. Eu vou dar o sinal na hora de voltar. E a hora de voltar estejam preparados, porque aí as coisas vão acontecer. Glória a Deus.